Os metais são elementos de grande importância para a engenharia, graças às suas propriedades particulares, tais como a condutividade elétrica e térmica, que são consequências de sua característica mais marcante, os elétrons livres nas ligações atômicas, que são possibilitadores da ligação metálica e do característico brilho dos metais. Esses elétrons livres são como uma nuvem na qual estão imersos os núcleos atômicos dos elementos metálicos, de forma cristalina, geralmente cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacta. Outras características marcantes dos metais são o ferromagnetismo e a expansão e contração térmicas, características que se dão graças a esta mesma geometria cristalina. Além disso, há uma grande gama de aplicações na indústria para esses elementos, tais como materiais simples e cotidianos, como o clipe de papel, caneta esferográfica, tesouras, talheres, cabos de energia e também objetos mais complexos, como baterias, computadores, cabos de aço para pontes, automóveis, trens e muitos outros infindáveis propósitos. Os metais, como observado, possuem grande versatilidade e estão presentes em quase todos os nossos utensílios cotidianos. Na prática a seguir, avaliaremos algumas das propriedades metálicas descritas. Nessa estação, podemos observar 4 placas metálicas com grande reatividade à umidade do ar e ao próprio oxigênio, que criam uma camada de resíduos marrom superficial chamada de ferrugem, que também, ao ser escovada com uma palha de aço, retorna ao brilho original, pois expõe as camadas mais internas e íntegras dos metais, verificando os resultados esperados. Tal característica pode ser observada ao revestirmos metais reativos com outros mais reativos, para evitar a corrosão do metal revestido e manter a sua integridade. Este processo é conhecido como galvanização ou zincagem, que é o ato de revestir uma camada de um determinado elemento metálico com uma outra camada de um metal chamado zinco. Esse zinco protege o metal mais interno das camadas de oxigênio e umidade que ficam na parte externa do metal, tornando ele assim isolado do ambiente e protegido. Nessa parte do vídeo podemos observar que as partes escovadas retornaram ao brilho original, e que um pouco de resíduo ainda foi deixado nas mãos do aluno que escovou as placas. Nessa estação, podemos observar que ao lixarmos a peça metálica que une o bocal ao cilindro de alumínio, fazemos com que ele se desprenda, revelando as 2 partes incluídas no processo de fabricação da latinha. O vídeo foi cortado devido à grande demora para lixar essa peça. Neste experimento, visamos avaliar a expansão e a contração térmica. Iniciamos o experimento com uma placa metálica com um orifício e uma esfera metálica também de tamanho fixo. Podemos observar que a esfera não ultrapassa este orifício, e então tomamos as medidas do orifício, obtemos 34,12 mm, e medimos a esfera, obtendo 34,89 mm. Em seguida, aquecemos a placa por aproximadamente 1 minuto, em toda a sua integridade, visando aquecer as moléculas e aumentar seu grau de agitação e, consequentemente, aumentar o espaço entre elas para avaliar se o orifício aumentará ou diminuirá. O esperado é que o orifício aumente de tamanho e que a bola ultrapasse esse orifício, graças à expansão metálica, e que quando a placa retorne à temperatura ambiente, essa bola não ultrapasse ele novamente. Infelizmente, nós não temos o vídeo das medidas após a expansão metálica, mas claramente a bola ultrapassa o orifício, provando a teoria de que a expansão metálica ocorre ao aquecermos um determinado metal. Um dos grandes exemplos da dilatação térmica é o avião Concorde, o único avião comercial a voar em velocidades supersônicas.
Em sua velocidade e altitude de cruzeiro, o Concorde aumentava seu tamanho de fuselagem de 15 a 30 centímetros de diâmetro, dependendo da região do planeta onde se encontrava. Tudo isso graças à fricção do ar a altas velocidades. Nessa estação, podemos observar a deformação e a ruptura de metais sendo posta em ação. A ruptura acontece em 3 etapas: na nucleação de uma fissura, na propagação dessa fissura e na, finalmente, ruptura dessa fissura, que é o que acontece em apenas 3 tentativas num clipe de papel. A equipe avalia, em relação ao tempo dado para os experimentos, que foi um pouco insuficiente, graças à grande pressa que nós tivemos para fazer a maioria dos experimentos e a insuficiência de tempo para realizar todos eles de maneira coordenada e com calma. A gente não teve dificuldade na execução de nenhum dos experimentos, exceto a falta de bateria em um dos paquímetros, que foi resolvida rapidamente, e alguns pontos de melhoria poderia ser a melhor coordenação entre a rotação de bancadas. O comprometimento da equipe foi excelente, todos os participantes colaboraram com a sua parte, e deixa aí uma imagem ilustrativa de um laboratório de química meio famoso, e agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado.